amigo médico, meu amigo empreendedor, você que tem interesse em assuntos relacionados à saúde, seja muito bem-vindo ao nosso 34º episódio do Ser Médico Podcast. Hoje nós temos aqui como convidada a doutora Paola. A doutora Paola, ela é endocrinologista, hoje ela está junto com a gente ali no Eco Medical Center, ela vai contar um pouquinho da jornada dela, o que ela faz, qual que é a área, o foco de interesse dela, e nós vamos conhecer um pouquinho mais dela, que eu costumo chamar de o médico por trás do jaleco. Eu não posso deixar de mencionar os nossos patrocinadores e apoiadores, Hospital Ipo, Eco Medical Center, o Stay One Way aqui que está produzindo esse cenário para nós, e também Pironte Advogados, que falou muito sobre Lei Geral de Proteção de Dados, governança, compliance, Petwell, um plano de saúde 100% digital voltado para a área PET, e o pessoal da Conecta Doc. Doutora Paola, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui no Ser Médico hoje. E vamos conversar um pouquinho aí sobre a minha história, né? Tentar dar algumas informações aí relevantes para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Maravilha. Eu queria começar assim que você falasse para nós um pouquinho sobre o teu background, o teu passado. Se você puder voltar um pouco antes de você entrar no curso de medicina. O que te motivou a entrar na área de medicina? Perfeito. Então, vamos lá. Eu, desde muito jovem, assim, sempre tive interesse mais pela área de ciências, né? Digamos assim, na escola. Sempre fui mais interessada nesse tipo de matéria e desempenhava melhor nisso também, né? Então, acho que tem um pouco da questão do interesse. Do ponto de vista de proximidade de parentes médicos, nunca tive ninguém muito próximo, mas tive uma referência importante que foi meu bisavô, que foi médico de família. Então, sempre soube muitas das histórias dele, né? Quando ainda criança, então escutei muito a respeito de como ele ajudava as pessoas. Então, acho que isso foi também um fator aí influenciador. Bacana. Então, vem um pouquinho de sangue, digamos, né? Mas acabou sendo um interesse que eu criei por mim, né? E aí acabou dando certo de primeira, assim. Eu passei bem jovem, né? Aqui no vestibular. Em Curitiba? Isso, na Federal do Paraná. Isso foi 2010, vestibular de 2010. E uma coisa que eu não costumo falar muito, mas sempre quando eu tô, né, em família e tal, o pessoal se orgulha, é que no vestibular de 2010 eu fui a primeira colocada do vestibular da Federal. Sensacional, hein? Então, Meus parabéns. Bacana, né? Você sabe que eu tenho um respeito enorme, né? Eu tenho um grande amigo, Hermelino Becker, que é um médico hoje em Curitiba, cirurgião, foi o primeiro lugar da minha turma. Uhum. E eu digo para ele assim, Hermelino, eu não sei como que você conseguiu isso, mas alguma coisa de especial, muito especial, você tem. E com certeza você também tem. Assim, foi muita dedicação, qual é o segredo? né? Somente dedicação? Olha, eu lembro que me perguntaram isso, né? Quando eu tinha acabado de receber esse resultado, me perguntaram, qual foi o segredo da sua preparação, do seu sucesso? Eu sou uma pessoa muito determinada. Eu trabalho com metas, sempre fui assim, e sou muito focada naquilo que eu quero. Foco. Mas é engraçado, César, porque eu nunca almejo, na verdade, ser a primeira. Eu só quero dar o meu melhor, na verdade, né? Então, assim, eu acho que é um nível de dedicação que a gente tem que ter na nossa carreira, né? Você sabe também disso. E é uma questão de perfil, né? Então, uma preparação, foco no que você tem de objetivo e, na verdade, às vezes você acaba colhendo até resultados melhores do que você espera. Meus parabéns mais uma vez. Você já deve ter recebido um monte de parabéns, mas eu acho que é um motivo, assim, para sempre, né, se sentir orgulhosa. Sim, a família adora falar sobre isso. Eu fico meio... assim, ficava meio até envergonhada, né, quando era mais nova, mas eu hoje reconheço que é um motivo de grande felicidade. Eu acho que a gente tem que resgatar essas situações em que as glórias vêm do estudo, né? A gente precisa enaltecer isso, sabe? E você é uma pessoa que
Eu tenho certeza de deve ter feito um curso maravilhoso em termos de nota. Foi Nilo Cairo ou não? Não? Não Chegou foi. perto ou não? Olha, era uma Nilo das Cairo, para pessoas quem não que... conhece, é o primeiro lugar na formação, a média de notas, na formação do curso inteiro de medicina, até a formatura, É né? um resultado também espetacular na carreira de um médico, né? Não fui, mas eu sempre tive um bom desempenho também, graças a Deus, durante a faculdade. E hoje o Nilo Cairo da minha turma é um neurocirurgião na Alemanha. Que Então, bacana. É isso aí. bem Parabéns mais bacana. uma vez. Obrigada. Então, você entrou no curso de medicina aqui na Universidade Federal do Paraná. Daí você se formou em 2006, 2016. Isso. E qual foi o caminho daí? E aí, então, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa da parte clínica, já tinha essa Perfeito. ideia, né, durante a formação, mas inicialmente eu tinha, na verdade, mais voltado para a área da cardiologia. E com essa ideia em mente, conversei com várias pessoas, eu tinha muito sonho de fazer grandes instituições, né, uma residência em grandes instituições em São Paulo. E conversando com as pessoas me deram a dica de, quem sabe, já ingressar numa residência de clínica médica em São Paulo. E assim foi, eu prestei a prova, né, para as residências de clínica das grandes universidades lá, da Unifesp, da USP, e acabei passando na Unifesp em 2017, fiz 2 anos de clínica médica, né, na Federal de São Paulo, que foram 2 anos muito puxados, assim, em termos de trabalho, né? A gente sabe que quem tem a experiência da residência, aí você ganha anos, na verdade, de prática em um período curto de tempo, né? E depois disso, eu descobri, durante esses 2 anos da clínica, que talvez não fosse bem a cardiologia a área que eu gostaria de atuar. Mas daí, com a prática, realmente comecei a me interessar pelo ramo da endócrino, né, pelas doenças também da interface cardioendócrino, e acabei escolhendo também pela possibilidade de uma vida um pouco mais ambulatorial, né, uma vida profissional mais ambulatorial, que achei que casava um pouco melhor com os meus objetivos. E nisso não foi a prova da especialidade não foi logo depois da prova da área básica. Eu fiquei 1 ano, na verdade, trabalhando em São Paulo depois da formação como clínica. E nesse ano eu lapidei um pouco mais essa ideia, né, para escolher realmente a especialidade que fizesse mais sentido para mim. E acabei optando pela endocrinologia, prestei a prova, passei de novo na Unifesp, né? E aí fiquei mais 2 anos lá. Então, ao todo foram 5 anos em São Paulo. Terminei e voltei para Curitiba. Então, agora não faz tanto tempo, né? Começo de 2022. Paola, eu vejo que você fez na tua jornada de formação tudo o que seria o ideal um profissional fazer. Ou seja, você fez uma universidade que é espetacular, que é federal, depois você foi para São Paulo, que é um centro de referência mundial em termos de, né, todo mundo conhece as escolas Santa Casa, Escola Paulista, todo mundo conhece de São Paulo. Daí você teve uma experiência prática e você fez daí uma área de especialidade também numa instituição lá muito bem reconhecida. E daí, pergunta assim, de uma forma bem objetiva, você se arrepende de alguma coisa? Foi alguma coisa diferente ou não? Olha, olhando para trás, até Como hoje, desafio? assim, não tem nada que eu acho que não valeu a pena ter feito, né? Naquele ano, por exemplo, que eu fiquei parada, que eu tive a experiência mais prática, né, entre uma residência e outra, eu realmente estava muito em dúvida. Foi um ano na minha vida que eu me deparei com uma situação que antes eu não tinha tido, que era realmente que eu não sabia muito bem para qual caminho seguir, né? E, enfim, a gente vai conversar com várias pessoas, com pessoas que já passaram pela mesma situação que a gente, residentes que já estavam um passo à frente. E eu recebi muitas dicas nesse momento, né? Então, tente provas diferentes em locais diferentes. Um lugar você tenta cardio, no outro você tenta endócrino, enfim. E
eu acho que no final das contas eu fiz certo de colocar o pé no freio um pouquinho. Eu acho que também às vezes a gente fica numa expectativa muito grande de fazer as coisas de uma forma muito rápida, né? De sair de um objetivo e já ingressar num próximo desafio. E às vezes não, às vezes a gente precisa colocar realmente o pé no freio, entender um pouco melhor qual é a demanda, o que, que a gente quer realmente, para não correr o risco de você também tomar uma decisão errada naquele momento, né? E ter que voltar atrás, o que também não é problema, né? Mas aquele momento foi um momento importante na minha vida, assim, um momento de dúvida, mas que acho que ajudou a ir para a escolha certa. Eu quero saber um pouquinho da doutora Paola, né? Como assim, sem ser médica, como é que é teu dia a dia? Você faz alguma atividade, tem hobby? Como é que é? Eu gosto muito de esporte, sempre fui Que bacana. muito ligada ao esporte. Quando pequena eu fui atleta de natação durante muito tempo. Então, desde pequenininha, meus 5 anos, até ali início da adolescência, 13, Você nadou em 14 algum anos, clube? eu nadei pela Amaral, aqui em Que Curitiba. bacana. Fazia parte da equipe da Amaral e, nossa, adorava. A gente era muito unido lá, tinha uma equipe grande de crianças e adolescentes, né? Então, foi um período da minha vida que eu lembro com muito carinho, assim, muito amor, sabe? Conseguiu manter contato com a turma? Sim, tenho vários amigos até hoje, Que bacana. Um né? abraço para os amigos da doutora Paola. Exato, um abraço para a equipe da Amaral. Isso. E, bom, lembro dos técnicos até hoje, tem muita gente que está atuante lá ainda. Bom, e eu acho que o esporte, na verdade, na minha vida, também, não só pela convivência social e, enfim, pelo prazer mesmo de desempenhar alguma atividade esportiva, tem essa questão de te ensinar questões importantes de superação, de foco em objetivo, de, na verdade, aprender a lidar com a perda, né? Com decepções. Então, eu acho que isso ajudou a modular também muito o meu caráter, sabe? Então, a natação foi muito presente na minha vida, então, até mais ou menos nos meus 14 anos, e daí, em função mais do estudo e de algumas mudanças que aconteceram, eu acabei parando de competir, né? Mas o esporte nunca deixou meu dia a dia. Então, hoje em dia, por exemplo, eu me dedico a coisas que são talvez um pouco mais simples, né? Mas, por exemplo, uma bike na academia, um spinning, né? Uma musculação. Gosto muito dos 3 esportes do triatlon, na verdade. A natação, a bicicleta e a corrida um pouco menos, mas um desafio aí que, quem sabe, eu tope. Deixa eu explorar um pouquinho a questão da natação. Eu fui nadador também, então eu gosto Ah, muito desse é? assunto. Você Certo. participava de campeonatos? Chegou a Aham. participar de algum campeonato assim maior, um brasileiro, Paranaense, paranaense? brasileiro. Pela Uhum. Amaral. Pela Amaral. E qual era o teu estilo assim que você nadava? Eu nadava costas. Costas? Era costas e crawl, na verdade, né? Entendi, que bacana. As provas do livre também. Mas o que eu tinha, os melhores desempenhos, era no 100 costas e no 200 costas. Eu fui Entendi. medalhista de bronze no brasileiro. Agora eu não vou lembrar de que ano, mas fui medalhista de bronze no 200 costas. Parabéns, Foi terceiro lugar bacana. do Brasil na categoria dela no ano que ela nadava, não é isso? Exato. E olha que isso não é fácil. Eu não cheguei a ganhar medalha em brasileiro. Eu fiquei nas classificatórias lá. Eu cheguei a pegar, acho que 8º lugar uma vez, 100 metros peito. Era peito, então. Isso. Normalmente quem nadava peito não nadava costas. E o Nada. inverso também não rolava. É isso Então, mesmo. É né? nadadora, ela sabe dos detalhes. Mas é isso. Eu não me atrevia no peito, mas o costas eu nadava, assim, bem durante uma época ali. E aí chega uma hora, normalmente, que a gente tem que escolher, né? Se a gente vai continuar nessa carreira mais voltada para o esporte, porque também exige uma dedicação super importante, né? Ou então se a gente vai ter que enveredar aí para preparação também, né? Para o ensino médio e depois para um vestibular. Esses são os pontos de inflexão. Tomar uma decisão.
né? Para que Exato. lado que nós vamos, né? Que tudo depende, às vezes, dessa mudança de mindset. Exatamente. Porque você começa a focar, ter disciplina. Mas, com certeza, o esporte te ajudou. A natação ajuda muito, né? Muito. No trabalho, porque é um esporte individual, mas, ao mesmo tempo, coletivo. Porque você treina, você faz amizade, se discute, viaja junto com o pessoal. Então, tem um lado Exato. social também muito bacana, Muito né? bacana. Muito. Hoje, você, então, diz que você corre, você nada e também você faz bike. Isso. É um pouquinho de cada, né? Se eu tivesse que te dizer o que eu estou fazendo mais hoje, são as aulas da bike indoor, né? O spinning. Mas eu gosto muito da questão do desafio, assim, né? De ter aquilo que eu te falei desde o início, de ter metas, né? Então, gosto de saber mais ou menos uma planilha que eu vou ter que seguir, sabe? Gosto dessa Entendo. programação. E acho que nunca deixei a atividade física de lado, porque eu gosto muito da sensação do pós-treino, digamos, né? Daquela questão Endorfina. da endorfina, daquela sensação de um dever cumprido. E isso, enfim, altos e baixos aí em relação à disponibilidade de tempo, né, para isso, porque a gente sabe que nem sempre é fácil de encaixar, mas sempre foi uma das minhas prioridades. Que bacana. Então, não é diferente hoje, né? Você tem irmãos, irmãs? Eu tenho um irmão e uma irmã por parte de pai, Tá. né? Que os meus pais são separados desde muito jovem Uhum. e são mais novos do que eu, né? Mas nenhum ainda, pelo menos na carreira médica. Que bacana. Já que você falou de endorfina, desses vamos chamar, como é que se chama isso? Os neuroendócrinos, essas substâncias que estimulam pós-exercício. Eu sei que você já me falou que você tem um interesse por assuntos relacionados à obesidade, né? É uma área que você atua também. Isso. Me fale um pouquinho como é que você vê, né, essa questão da obesidade hoje em dia. Está aumentando a incidência? Não está? Sim, a obesidade é uma das doenças, né, de condições que a gente tem mais visto, na verdade, estar em pauta, né? Então, a gente sabe que nesses próximos anos aí, as pesquisas, as previsões não mostram um cenário muito bom, né? Com ali para 2050, 2060, mais de 2/3 dos brasileiros estarem acima do peso, né? Entre sobrepeso e obesidade. E eu acho que isso tem muito a ver com o estilo de vida realmente que a maioria das pessoas segue hoje em dia, né? Que é um estilo de vida mais sedentário, com escolhas alimentares envolvendo muita praticidade e escolha por ultraprocessados, né? Alimentos. Como exemplo. Então, tem algo que está sempre nas redes sociais, a questão de você desembalar muito e descascar menos, né? E é isso que está acontecendo. E a tendência teria que ser o inverso. Então, você voltar a descascar mais alimentos e desembalar menos. Porque eu acredito muito nisso, é algo que eu também tento seguir um pouco mais no meu dia a dia, que é uma alimentação com base em produtos naturais, realmente, né? Então, frutas, verduras, legumes, grãos, carnes, enfim. Porque eu acredito que isso faz diferença, né? E a obesidade nada mais é do que o reflexo, eu acredito, desses hábitos que estão um pouco deixados de lado, né? Acho que as pessoas não estão pensando muito nisso, não estão priorizando muito isso porque estão muito envolvidas com o trabalho, estão com o tempo sempre faltando, né? E essas escolhas acabam ficando para depois. Então, o cenário é realmente um cenário preocupante, né? Ainda mais com toda a comorbidade que vem junto com a obesidade, né? Porque o problema não é só o peso, né? O problema é a síndrome metabólica, que a gente tem como consequência o diabetes, né? Que depois a gente sabe que vai ter outras consequências para esse indivíduo, né? Vai afetar saúde ocular, saúde renal, saúde cardíaca, né? Então,
Uma coisa está super linkada à outra e se a gente não começar a se preocupar com isso no cenário em que estamos, que já é algo difícil, acho que o futuro, na verdade, é mais desafiador ainda. A área de endocrinologia, ela consegue abordar o paciente de uma forma muito holística, né? Quando se fala em obesidade, porque você falou da questão metabólica, tem a questão hormonal, Sim, né? A questão, é, enfim, eu pergunto assim, você acha também importante a gente sempre ter um foco não só na parte metabólica, orgânica, mas também dos hábitos das pessoas, na questão dos esportes, porque essas pessoas eu vejo assim, sabe? Eu acho que é uma doença que ela anda em círculo, sim, né? Ela parece que não tem um fim. A pessoa tem que criar um corte e restartar o mindset dela novamente, não é isso? concordo com Em que, essa sua impressão, né? né? Porque não é só tratar a obesidade, é tratar às vezes até o cognitivo, a cabeça da Isso, pessoa, não é isso? exatamente. A relação que a pessoa tem com a comida, a relação que a Isso. pessoa tem com a prática de uma atividade física que seja sustentável, que ela goste de fazer. Então, no consultório, eu sempre falo para os pacientes que me procuram, né? É, sem entrar na parte farmacológica do tratamento, né? Mas, assim, de base, o que eu acho que a gente tem sempre que ter em mente é que não vai mudar, na verdade, o tratamento para nenhuma condição. A obesidade, o sobrepeso, tem como base 3 pontos principais na minha percepção, né? Que é realmente a questão da reeducação alimentar, que a gente já conversou um pouquinho nessa questão das escolhas por elementos e alimentos mais naturais. É, a parte do exercício físico programado, né? Então, realmente se dedicar a isso, tentar achar alguma modalidade que você goste de desempenhar, e também não depender só da motivação e sim do hábito, Da né? Da disciplina. disciplina, levar isso em consideração, que nem todo dia a gente vai levantar da cama e vai estar com vontade de fazer. Isso acontece comigo também, deve acontecer com você, mas a gente tem noção da importância disso, né? E tem noção do impacto que isso vai ter no futuro. Então, acho que isso é um ponto importante também da gente lembrar. E a questão psicológica e da relação que a gente desenvolve com a comida hoje em dia, né? Tem muita gente que não come pela fome física, que come por uma fome emocional, né? E entender esses padrões, entender como que a gente pode conversar com esse indivíduo e agregar também profissionais no tratamento, né? Por exemplo, uma terapia ou às vezes até a recorrência a um psiquiatra, né? Para tratar, por exemplo, transtornos alimentares que estejam envolvidos, que também estão muito prevalentes hoje em dia. É, é crucial para a gente ter, na verdade, o sucesso do tratamento holístico, Que como você falou, bacana. Multidisciplinar. multidisciplinar. Né? Olha Uhum. aqui, você deu aqui três dicas assim né, para a gente já começar a pensar aí, de repente, se tem algo que te incomoda em relação a essa questão do sobrepeso, da obesidade. A doutora Paula já deixou aqui para nós alguns insights aí. Exato, algumas dicas. Algumas dicas. Como é que está hoje essa questão? Eu vejo assim que não é só entre as mulheres, não é só também entre os jovens. Estão usando muita medicação, eu não sei o termo, injetável, para Uhum. emagrecer mais rápido, sabe? Seja semanal, seja diária. A gente vê isso muito nas redes sociais, muito em alguns grupos de academia. Isso. Existem alguns efeitos colaterais? Existe alguma tensão, algum sinal amarelo que a gente tem que pensar? Opa, vamos fazer uma avaliação antes? Com certeza. Então, acho que você deve estar falando do que popularmente são conhecidas como as canetas Isso, emagrecedoras, perfeito. né? Isso, canetas emagrecedoras. Não conhecia esse Exato, termo. exato. Aprendi agora. São, na verdade, o componente, né, delas o fármaco, né, é um análogo do GLP-1, né? Existem, na verdade, diferentes moléculas e eles foram pensados, essas medicações foram pensadas inicialmente e testadas em pacientes diabéticos. Então,
A gente sabe que hoje é um tratamento muito promissor na área do diabetes, né? Com evidência de proteção cardíaca, de proteção renal. E nesses primeiros estudos, eles viram que os pacientes, além de melhorar parâmetros glicêmicos, eles melhoravam também a questão do peso. Então, a medicação promovia uma perda de peso interessante, né? Passamos, então, para uma segunda fase de estudos voltados para a população que convive com obesidade e foram aprovados também como estratégia de perda de peso. Então, é um grupo de medicação que realmente é algo novo e promissor no ramo, né, das doenças metabólicas e endócrinas. O problema disso é que quando a gente tem algo novo, que tem um bom resultado, que é potente, né, e que teria indicações precisas para uso, a gente tem, às vezes, uma tendência a extrapolar indicações. Não nós, né, pessoas que talvez tenham um pouco mais de know-how para lidar com as medicações e indicações, mas talvez profissionais que não tenham muito conhecimento e que acabam indicando esses componentes para quem não teria motivo de usar, né? E isso a gente tem visto muito. Então, tem sido um uso exacerbado e inadvertido das medicações, muitas vezes de forma errada, né? Então, por exemplo, medicações que são para serem usadas semanalmente, eu vejo, às vezes, indicação não, mas uma prescrição de uso diário, né? E isso agrega efeitos colaterais, né? Então, a pessoa pode passar mal, pode ter uma crise de náusea, de vômitos, né? Uma superdose, né? A dose que não foi utilizada nos estudos e que, portanto, não é segura, né? Então, tem uma série de consequências danosas e que podem ser evitadas se os pacientes tendem, né, a procurar profissionais que tenham uma boa formação e que se preocupam com o conteúdo científico e de segurança das suas condutas, né? Que bacana. Então você aí, paciente, que de repente tem interesse de usar essas canetas emagrecedoras que a doutora comentou, que eu acho que é um termo assim que o leigo entende bem, faz uma avaliação antes com um especialista, né? Você não vai deixar de usar, mas você vai pelo menos ter uma orientação de como Exato, usar, um qual a uso dosagem. adequado, né? Os exames que a gente poderia, na verdade, seguir para a gente conseguir adequar, né, a parte metabólica, ver se realmente aquela medicação faz sentido para você, né, para o paciente que vai procurar. Então, isso é muito importante, né? Faz parte de uma medicina baseada em evidência e segura. Que bacana, várias dicas. Mas isso não dispensa também assim outros tratamentos ou acompanhamentos, por exemplo, de exercícios, né? Com certeza. Então, qualquer tratamento, como a gente conversou antes, né, ele tem por base duas premissas. E todos os estudos também que corroboram e que fortalecem o uso dessas medicações, os pacientes dos estudos estão sempre num programa de uma dieta, Ah, que né, uma bacana, isso dieta, aí. uma estrutura alimentar adequada com exercício físico programado, né? Então, são promissoras, com certeza, têm um resultado interessante, mas junto a gente precisa ter uma base forte de tratamento que não tem jeito. A gente Não tem precisa jeito. comer direito e precisa se exercitar, o corpo pede. E eu tenho visto, doutora Paola, assim, muitas, não sei se chamaria de lojas, com produtos naturais. Não Sim, sei se isso é uma moda, uma tendência. Me parece que mais na América do Norte, Estados Unidos, eles têm até restaurantes mais voltados para esse tipo de alimentação, sabe, de preparo rápido, que as pessoas às vezes não vão para casa, param, se alimentam e tal. uhum. Você acha que isso é uma tendência que de acontecer no Brasil também, cada vez mais ter esse tipo de ambientes saudáveis que vendem comidas saudáveis? Eu acho que sim, porque acho que isso acaba ficando prático para o estilo de vida, como a gente colocou antes, que talvez seja um impasse para você ter escolhas mais naturais, né? Que talvez demandassem mais tempo para um preparo do que, enfim,
você precisa lavar todas as folhas, os legumes, enfim, os conteúdos para tua salada, ou você vai passar num fast food com um hambúrguer que é super mais rápido, né? Então, se a gente tende a tornar mais prático aquilo que também é natural, por que Perfeita não, colocação. né? E acho que isso ajuda todo mundo nesse contexto de uma vida super corrida, dos horários cada vez mais estreitos, né? De reunião atrás de reunião, do home office, que hoje em dia também, em função aí, né, da pandemia, ficou muito... uma prática muito frequente. Por exemplo, tem muitos pacientes que estão o tempo todo em home office e que, se não se programam, né, para ter realmente uma estrutura de possibilidades práticas, acabam consumindo o que tem na hora que tem e não conseguem fazer essa programação. Então, se tiver realmente essa tendência dos lugares se preocuparem com o conteúdo do que eles estão fornecendo, seria algo muito interessante para o futuro e muito prático também, né? Que bacana. E como dizem alguns, um dia a conta chega. Então, se você previne, né, e vai se alimentando de uma forma saudável, com certeza a chance de você evitar doenças, evitar diabetes no futuro é muito melhor, né? Muito maior, com certeza. Me conta um pouco sobre essa parte hormonal nas mulheres, na saúde da mulher. Certo. É uma área que você atua também, né? Também é uma outra área de interesse, né, que eu venho tendo muita procura, na verdade, no consultório, né? Então, mulheres em diversas fases da vida, né? Então, desde a menina ali que é adolescente, já está começando a idade adulta, até passando por uma possível gestação, né? E depois, já num processo de envelhecimento, aquela fase da perimenopausa, do climatério, que às vezes é muito difícil, né, para um grupo de mulheres que acabam ficando muito sintomáticas. Então, eu atuo bastante nessa área, gosto bastante de estar presente nesses momentos, né? Então, dando exemplo para você, né, de algumas questões. Então, às vezes, uma menina / mulher que já teria que ter tido, na verdade, a primeira menstruação e por algum motivo não teve, né? Então, a gente chama isso de um atraso do desenvolvimento ali, às vezes uma puberdade mais tardia. É algo que, né, o endocrinologista consegue atuar para investigar, entender o que está acontecendo e, de certa forma, também ajudar, claro. Passando pela gestação, um problema de tireoide. Desculpa interromper. Claro. Hoje, a idade assim média da primeira menstruação menarca, isso? Isso, menarca. Em torno de quantos anos hoje? Porque está diminuindo, né? Ou não? Tem uma tendência de ter casos de puberdade mais precoce. Na pandemia foi visto isso, né? Tá. E a gente Talvez ainda pelo não sabe. estresse, talvez. A gente não sabe exatamente o motivo ainda, mas isso foi visto na pandemia, uma tendência a essa puberdade acontecer mais cedo. Mas no Brasil, isso muda também de localidade para localidade, mas no Brasil a tendência ainda é ser por volta dos 11, 12 anos. E qual a relação da primeira menstruação com o desenvolvimento ou com o esporão do crescimento, assim, que você, como cirurgião, eu opero muito o nariz, né, a questão estética e funcional. E sempre nos passos, assim, a gente lê isso baseado em evidência, que o ideal é a rinoplastia pelo menos 1 ano após a menarca. Sim. Né? Qual que é a relação Qual a disso? relação? Você poderia nos passar isso, assim, para... Normalmente, né, na menina, a menarca ela é uma das últimas, um dos últimos marcos, digamos assim, daquele processo de desenvolvimento puberal, né? Então, a gente tem o estirão de crescimento, aquela fase da infância / adolescência, que a criança cresce muito rápido, né? Então, cerca de uns 2 anos que a velocidade de crescimento é realmente mais acelerada, antes da menina ter a menarca. Então, você espera que quando ela tenha a primeira menstruação, que esse desenvolvimento ósseo,
dos órgãos internos, enfim, já esteja perto do fim. Perfeito. Né? Então, por isso que qualquer conduta cirúrgica, né, pensando em mudar a estrutura, seria interessante de ser feita depois de Após a um menarca. tempo. Exato, porque a gente daí teria já a conformação que o indivíduo, a princípio, vai ficar na idade adulta. Né? E nos adolescentes, nos homens, assim, um padrão talvez seja pós-esporão do crescimento? Esse estirão do Estirão, crescimento. Isso, perdão. esse estirão do crescimento é um pouco mais tardio nos meninos. Qual né? que é, assim, a idade É por média? volta aí de uns 14 anos, quem sabe 13 para 14 anos. Perfeito. Né? Então, E ele ele ocorre dura uns 2 anos também? também, normalmente cerca de 2 anos, né? Que você vê realmente que a criança muda, né? Começa a mudar também os caracteres sexuais, né? Então, essa fase da puberdade realmente, né? Que é totalmente dependente de hormônios, né? Então, essa primeira modificação, aí, primeira fase hormonal importante, não é a primeira, na verdade, mas é uma das fases hormonais importantes, né, da vida dos indivíduos e que é muito marcante, né? Porque você passa de um corpo totalmente infantil para o corpo perto do que vai ser na vida adulta. Que bacana, obrigado pelos Imagina. esclarecimentos. Bacana. Sim. E como é que estão a questão dos implantes hormonais? Eu não sei se você trabalha com implante Não. ou não. Esse assunto é bem polêmico, na verdade. Eu né, acho que é César? muito polêmico, Muito. né? Uhum. Mas assim, independente de a gente julgar ou definir se é certo ou errado, mas sim como opção, qual que é a sua opinião sobre isso? Quando Perfeito. procurar, ou por que procurar, ou se puder evitar, por que é melhor evitar? Certo. Então, eu até vou citar que no começo de setembro a gente teve o Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia lá em São Paulo, né? E eles tiveram uma preocupação de se adequar realmente a assuntos que estão muito em pauta hoje em dia, que por exemplo, né, o uso de implantes hormonais, o uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos. Exato. E por que usar ou não usar, e, enfim, argumentaram realmente a respeito dessas questões. Então, eu lembro, né, de uma das palestras que foi realizada pelo Dr. Alexandre Hall, que é um endocrinologista bastante influente nessa área, sobre, na verdade, a falta de segurança, né, e de, enfim, o próprio cadastro na Anvisa dos implantes hormonais que circulam pelo Brasil, né? Então, a gente só teria, na verdade, um implante que é usado para fins de anticoncepção, né? Que tem um progestágeno como conteúdo, que é um implante de 3 anos, que é o único, a princípio, que é aprovado pela Anvisa e que tem como finalidade a anticoncepção, né? Que é um implante de mercado já, né? Exato. Comercializado, Comercializado. não precisa ser Não é formulado. Exato, Perdão, não é manipulado. Todos os outros tipos de implante, então, implante que contenha próprio estrogênio, pensando gestrinona, que é um progestágeno também que tem ação, na verdade, meio híbrida, né? A gestrinona é algo, na verdade, é o famoso chip da beleza, a gestrinona, exato, né? Só que ela foi pensada para ser usada por outra via, na verdade, antigamente, pensando em mulheres com endometriose. Né? Mas já naquela época viram que não era um fármaco que tinha uma ação positiva para esse grupo de mulheres e que agregava, na verdade, riscos metabólicos. Né? Então, mexe com colesterol, mexe com a parte do metabolismo glicêmico. Em algumas mulheres pode dar, por exemplo, acne, aumento da pilificação corporal pelos efeitos androgênicos, né? Também cabelo. Exato. Queda de cabelo. Queda de cabelo, isso, uma alopecia, né? Uma alopecia androgenética. Enfim, então,
a questão toda é que não se tem segurança para esse uso, não se tem nível seguro para esses implantes, até porque a gente não sabe como que funciona a absorção realmente desses compostos manipulados. Isso é errático, né? Então, até hoje, a gente não conseguiu nada que comprovasse a segurança e a eficácia disso a nível populacional. Então, não é uma prática que eu encorajo, né? Entendi. E isso com informações frescas aí do Congresso, Que digamos, bacana. da sociedade, né? Embasado pela Sociedade Brasileira de Endócrino. Bacana, uma informação aqui, de primeira mão, eu diria, né? Setembro, um congresso brasileiro? Brasileiro. Parabéns. Brasileiro. Obrigado pelas informações. E na questão, assim, mais tirando essa parte da saúde da mulher e da obesidade, eu vejo, assim, muitos adolescentes hoje preocupados, assim, com questões de pele, acne, questões, assim, de crescimento. Caso tenha esse tipo de situação, você também está atendendo, se aborda esse tipo de paciente? Eu atendo a população adulta normalmente, sabe, Perfeito, César? tá. Acima dos 16 anos. Acima dos Né? 16. Então, tem alguns casos, sim, que acima dessa idade vão chegar com queixas como as que você mencionou, né? E sim, a gente abre um leque de possibilidades se essa acne realmente for uma acne que chama muita atenção, que venha junto de outros sintomas e sinais clínicos que me acusem uma possível endocrinopatia por trás, né? Entendi. A questão do crescimento, do desenvolvimento. O crescimento normalmente é mais visto pelos endócrinos pediatras, né? Mas o desenvolvimento, esse desenvolvimento sexual secundário, né, dos caracteres, atraso puberal, muitas vezes a gente vai ver só depois lá dos 16, dos 18 anos. Então, eu tenho familiaridade, né, e atuo Perfeito. com alguns casos também. Bacana, muito obrigado. Olha, um monte de esclarecimentos aqui. Eu pelo menos aprendi um monte. Que bom. Vou fazer uma brincadeira bem rápida, tá? Claro. Eu pergunto e você responde. Vamos tomar uma água antes. Oh, meu Deus. Toma uma aguinha, vamos nos preparar. Vamos conhecer um pouquinho mais aqui da Paola agora, não é nem a doutora Paola, é Paola. Quero que você me diga assim, quando eu perguntar, de uma forma que vem na tua cabeça, tá? Um livro. Olha, o último que eu li foi As Agentes Secretas de Paris, que conta um pouco da história daquelas mulheres que foram enviadas para a França como espiãs durante a Segunda Guerra Mundial. Interessante. É um livro muito bacana, que fala um pouco da atuação das mulheres, né? Porque a gente, nos filmes, nos livros, enfim, a gente sabe muito... O foco muito é na população masculina, nos soldados, enfim. Então, o papel da mulher na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra. Como espiãs, né, da parte aí vencedora, felizmente. E como elas ajudaram, na verdade, a derrotar os alemães, né? Que bacana. Você assiste filme? Gosta de filmes? Eu gosto, mas vou te contar que ultimamente... Não anda tendo tempo. O Netflix lá em casa não tá valendo a pena pagar. Mas... Você se recorda de algum que você achou assim, olha, esse filme é bacana, eu vou indicar? Olha, um último que eu vi, que na verdade é antigo já, não é muito novo, foi aquele Amnésia. Amnésia. Que é, na verdade, um clássico, né? E que, na verdade, eu diria que é até um pouco agoniante, assim, né? Mas é isso, os filmes não estão tão, assim, em dia. E se você me perguntasse série, uma recente que eu tenho visto e que também quem é ligado nisso... talvez saiba, Os Anéis do Poder, né? Que bacana. é da história do Senhor dos Anéis, que foi a trilogia que eu era pequena, né? Não tinha muita idade para entender,
Mas eu gostava muito, eu achava a história, né, de mágica e ficção, assim, muito bacana. Então, tem sido uma distração, às vezes, para relaxar um pouquinho. Que bacana. O que para você é ser médica? Você consegue resumir para nós? Eu acho que ser médico tem muito a ver com tentar se colocar no lugar do outro, né? Acho que empatia é algo que é muito necessário, porque a maioria das pessoas que recorrem a nós, normalmente, elas não estão bem, né? Elas estão, por algum motivo, precisando de ajuda. E eu acho que se a gente não se coloca no lugar delas, a chance de não conseguir ajudar é maior, né? Então, acho que tem muito a ver com essa questão dessa troca, né? Então, tentar entrar um pouquinho na cabeça da pessoa que está recorrendo a você para ter um pouco mais de sucesso, quem sabe, na tentativa da ajuda, né? Eu sempre pergunto aqui o que significa felicidade. Hoje eu vou mudar um pouquinho para você. Eu vou perguntar se, assim, olha, você acha que você é apaixonada pela medicina e é isso que te faz ser feliz na carreira ou não? Sabe, felicidade é outra coisa em termos profissionais. Acho que eu compliquei, né? Foi difícil, Mas é um realmente, pouquinho mais elaborada a é, pergunta. mas eu acho, assim, ó, vou te falar uma coisa que eu tenho pensado muito agora nesse Isso. início de carreira. O que me deixa mais feliz, né? Se é um dia que eu tenho uma agenda cheia e que eu sei que eu vou ser bem remunerada por isso, né? Mas que eu não consigo, assim, ter muito tempo com o paciente, às vezes, não consigo ter uma troca legal de experiências, né? Às vezes isso acontece, a depender do lugar onde a gente está, que o atendimento tem que ser, às vezes, um pouco mais rápido. Eu não fico tão feliz ao final desses dias como eu fico quando eu tenho um pouco mais de tempo para ter essa troca de experiências com o paciente e consigo ver realmente como eu estou ajudando ele na busca pelo objetivo, né? Então, eu fico muito mais feliz com os feedbacks que eu recebo Que de bacana. que aquilo que, né, eu pensei inicialmente e propus está dando certo do que em si com um sucesso financeiro, digamos assim, porque às vezes eu ainda tenho muito essa questão das pessoas que perguntam, às vezes alguns acadêmicos até, né, que a gente conhece, questão dessa questão do financeiro do médico, né? Acho que isso já caiu um pouco por terra, né? Acho que isso em tempos passados era uma realidade mais presente. Hoje em dia, você tem que fazer porque você gosta e não porque você está esperando que vai ser financeiramente muito interessante. Tem que ter Né? um propósito, né? Tem que ter algo mais que a parte financeira. Com certeza. Vou deixar aqui um pouquinho de tempo para você falar sobre algo que de repente você gostaria de passar, uma mensagem final. Por favor, Perfeito. Paula. Então, primeiro agradecer vocês pela oportunidade, Que foi muito bacana. bacana esse bate-papo. Acho que, como a gente tinha conversado, o podcast, né, as mídias sociais são locais importantes para a gente conversar um pouco mais a respeito de nós, não só como profissionais, mas também como pessoas, porque quem recorre ao médico recorre ao profissional, claro, né, aquela especialidade, mas é bacana saber o que a pessoa é por trás, né, o termo que você coloca, o médico por trás do jaleco, né. Acho que isso faz essa conexão ser mais poderosa, né, e fortalece a gente como profissional e, enfim, é bacana saber como que os colegas também estão, né, de vida pessoal e fazer essa troca aí que é muito positivo. Paula, muito obrigado. Né? Eu acho que você entendeu bem qual é o propósito do Ser Médico, né? Do podcast Ser Médico. Obrigado, tá? Você deu aqui vários insights, esclareceu dúvidas minhas e também tenho certeza de várias pessoas que nos ouviram.
E você que de repente tiver interesse nessa área de endocrinologia de adultos acima de 16 anos, seja mulher, seja homem, doutora Paola atende no Eco Medical Center e está à disposição de vocês, só agendar com brevidade, ok? Estamos encerrando o 34º episódio do Ser Médico Podcast, com a presença da doutora Paola Brock, perdão, eu sabia que até anotei, mas como o celular apaga, Brock. Não posso deixar de agradecer mais uma vez aqui, então, o Eco Medical Center, Hospital Hipo, aos nossos parceiros ConectaDoc, Petwell e Pironte Advogados, ok? Pessoal, vocês que vão assistir esse episódio, eu tenho certeza, seja no YouTube, no Spotify, ou seja aí nas redes sociais, com shorts no Instagram, confira os episódios anteriores, né? Nós temos aí vários assuntos e está bem legal. Tenho certeza que vocês vão curtir. Bora lá, pessoal, venham!